E aí galerinha, meu nome é Larissa, eu vou ajudar vocês com inglês e hoje a gente vai refazer uma prova de inglês do ano de 2019. Vamos lá! Eu peguei a prova azul pra gente poder refazer, então vamos fazendo juntos, mas se vocês quiserem fazer sozinhos, as questões vão aparecendo na tela. Então pausem, leiam os textos, que eu também não vou ler pra gente ser mais dinâmica. Então leiam a questão, façam a questão e utilizem como gabarito, ou façam junto também, fica aí da preferência de vocês. Mas antes de começar, eu queria dar algumas dicas que eu usei quando eu fui fazer a minha prova, e que ajudaram bastante, porque a gente também tem que correr contra o tempo, né, fazendo a prova de inglês. Então a primeira dica que eu deixo pra vocês é uma dica bem batida, na verdade, mas que precisa ser repetida porque é de extrema importância, que é: leiam as questões antes de começar a ler o texto. Isso é muito importante porque as questões já vão te situar sobre o que o texto está falando. Então você já vai direcionado para ler o texto, né? Você já vai saber o que você está procurando. Mas nunca deixem de ler o texto na íntegra. Às vezes isso também vai fazer diferença para você responder, porque você precisa saber do objetivo daquele texto. Muitas questões elas vão depender que você saiba do objetivo daquele texto, do que o texto está falando, do que ele procura fazer com que o leitor sinta. Então, para isso, você tem que ler o texto na íntegra, né, para você entender. Mas aí você não precisa ler minuciosamente, porque você já vai estar direcionado pelas perguntas e pelas alternativas que você já leu anteriormente. E a segunda dica que eu tenho para dar para vocês é para prestar bastante atenção exatamente no que a pergunta pede. Eu sei que parece meio bobo falando assim, mas na ansiedade e no nervosismo, a gente acaba esquecendo esse tipo de coisa. Então, a gente se afoba e marca qualquer coisa e não pode acontecer isso. Então, prestem bastante atenção no que a pergunta pede. Às vezes a gente tem mais de uma resposta correta, mas uma delas é mais correta que a outra. E prestar atenção exatamente no objetivo da questão vai fazer essa diferença, vai fazer com que você não erre essa questão. Então vamos lá, vamos para a prova. Bom, primeira questão. A primeira questão, a gente tem um texto que fala sobre os benefícios da adoção de animais. Então, eu já vou deixar a resposta correta. A resposta correta é a letra B. E vamos entender aqui o porquê. A pergunta pede, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies com o objetivo de. Bom, todas essas expressões, elas estão ligadas a pesquisa, estudos, né? Então, elas representam um grande número de estudos, um número de pesquisas, aponta que. Então, a gente já pode interpretar um pouco só por essas expressões. Essas expressões, elas geralmente têm o intuito de basear argumentos, porque são coisas ligadas à ciência, à pesquisa científica. Então, ela traz mais veracidade para os argumentos do texto. E o texto, ele realmente tenta convencer as pessoas de que é bom adotar um animal. Então, essas expressões elas são de extrema importância para que as pessoas possam levar esses argumentos em conta, né? Acreditando que eles são realmente reais, porque eles são frutos de estudos e da ciência mesmo. Então, a letra B, que fala convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde, é a letra correta exatamente por conta disso. É o objetivo do texto, convencer as pessoas de que a adoção dos animais é boa para a saúde. E por isso ele vai usando vários argumentos e baseando eles nessas pesquisas científicas, utilizando essas expressões para que as pessoas possam acreditar da melhor maneira possível nisso. Então a gente pode até avaliar as outras alternativas. Vou ler aqui rapidamente. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asmas. Assim, ele até cita, mas é só um argumento que ele usa, né? Não é o objetivo do texto. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Letra D. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. E letra E. Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Todas essas alternativas que eu li,
ele realmente citou no texto, mas ele só citou, ele não explicou nada, ele só utilizou como argumento para que as pessoas acreditassem que adotar animais é bom para a saúde. Então, na verdade, são essas alternativas, elas não deixam de estar corretas, mas elas foram só um meio para que a pessoa, né, o leitor, pudesse acreditar no real objetivo do texto, que é convencer que a adoção é bom para a saúde. E elas não têm nada a ver com essas expressões que a pergunta pede, porque essas expressões têm relações aos estudos, e eles não mostram nenhum dado, nenhum estudo científico em relação a cada uma dessas alternativas. Na verdade, essas alternativas são os próprios estudos que eles dão para embasar os argumentos. Então, vamos passar para a próxima questão. A questão número 2, ela é um texto sobre a obesidade e os perigos do consumo de açúcar e gordura em excesso. A resposta correta é a letra D, que fala, indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Então, a pergunta da questão é, ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor. Então, em uma sessão de jornal, ou seja, em uma parte do texto, o autor disse algo, né? E é o que ele quer saber, o que a questão quer saber. A letra D, que é a letra correta, ela é exatamente citada no texto. Tem uma parte que o autor fala, quase com as mesmas palavras, que são necessárias mais pesquisas para se descobrir mais coisas relacionadas ao consumo em excesso de açúcar e tudo mais. Então, a letra D é a resposta correta, porque ele fala exatamente isso no texto. Mas vamos aqui analisar as outras respostas. Letra A, defende o consumo liberado de açúcar, é exatamente o contrário do que o texto fala. Letra B, aponta a gordura como grande vilão da saúde. Não, ela não aponta a gordura como grande vilão da saúde. Ele fala que o consumo em excesso de açúcar e de gordura podem vir a fazer mal à saúde, mas ele não fala em nenhum momento que é a pior das coisas que o ser humano pode consumir ou que é a coisa que mais faz mal para o ser humano, né? Ele não coloca essa questão bem extremista. Ele só cita que é algo que pode fazer mal à saúde dos seres humanos. Letra C, demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. Não, inclusive ele fala sobre a preocupação do consumo em excesso dos americanos de açúcar e comida. Então a gente já pode cortar, porque ele demonstra sim preocupação. E letra E, enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. Não, ele não enfatiza nada, ele cita uma vez e nunca mais fala sobre isso. Então ele não enfatiza, esse não é o enfoque do texto, ele só realmente citou essa informação. Então a resposta mais adequada é realmente a letra D, porque é algo que ele cita no texto concretamente. Então vamos para a questão 3. A questão 3 é uma música e pergunta, por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Ou seja, ele quer saber o motivo do sofrimento da pessoa que está cantando nesse texto. Então, a resposta correta é a letra A, que fala pela morte precoce de um amigo jovem. Então, essa questão, ela vai exigir bastante interpretação e bastante conhecimento da língua inglesa. É uma questão que exige bastante conhecimento da língua inglesa, porque você tem que compreender o que está acontecendo em todo o texto, para que você possa responder. Então, algo que deixe claro que foi a morte precoce de um amigo jovem. Bom, tem várias dicas no texto. Primeiro, ele fala que o amigo ele foi antes de ter realmente seu tempo, né? Porque ele tinha 23 anos, então ele foi muito jovem. E que foi algo que veio sem nenhum aviso. E que essa pessoa que foi embora, ela não queria fazer com que seus amigos chorassem. Que ela sabia que o seu tempo estava acabando. E a pessoa que está cantando, ela não teve nem chances de dar um adeus. Então, assim, o texto, ele deixa claro que é mais do que uma distância apenas física, né? Que a pessoa saiu dali, foi para outro lugar, se mudou. Ela deixa claro que, na verdade, essa pessoa nunca vai voltar. Né? Que ela não queria fazer os amigos chorarem, mas que ela sabia que o seu tempo estava acabando. Então, é claramente uma morte, né, que aconteceu nesse texto. Aqui a gente vai ter várias alternativas, falando término de relacionamento amoroso,
mudança de um amigo para outro país, fim de amizade e traição. Mas foi mais do que essa separação, né? O texto deixa claro, ele não queria fazer os amigos chorarem, então não tem como ser um término, né? Se ele cita mais de uma pessoa, mais de um amigo, né? E ele sabia que o tempo dele estava acabando, ou seja, ele não se mudou para outro país, ele não traiu ninguém, ele morreu. Questão 4, né? Próxima questão. Essa questão, ela fala um pouco sobre como as crianças refletem o comportamento, né? Como o comportamento das crianças reflete naquilo que elas vivenciam. Então, a questão fala assim: na concepção da autora, as diferentes formas de educar criança nos Estados Unidos confirmam que as crianças... A resposta certa é a letra B, que fala aprendem com o que vivem. E essa questão eu acho muito interessante, é muito importante da gente analisar as outras alternativas. As outras alternativas falam: A. Temem quem as amedrontam. C. Amam aqueles que as aceitam. D. São gentis quando respeitadas. E. Ridicularizam quem as intimidam. Bom, a maioria dessas questões, acho que tirando a letra E, que não tem nada a ver, já pode cortar porque em nenhum momento ele menciona isso no texto, mas as outras alternativas, ele menciona no texto, realmente elas não estão erradas, né? Todas essas alternativas estão certas, mas tem uma que está mais certa que as outras. E é aí que a gente tem que prestar bem atenção no que ele pede para saber qual dessas alternativas está mais certa do que as outras. Então, ele quer saber que as diferentes formas de educar as crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças... A letra correta é a letra B, né? Aprendem com o que vivem, como a gente já viu. E analisando as outras questões, a gente já pode perceber que a letra B ela é um resumo de todas as outras respostas. Se as crianças temem quem as amedronta, amam aqueles que as aceitam e são gentis quando respeitadas, isso quer dizer que elas aprendem com o que vivem. Então, todas essas alternativas estão corretas, mas a letra B é a que resume e deixa de uma forma genérica todas as outras alternativas e que está de acordo com o texto. Então, por isso, ela é a alternativa mais adequada, porque ela abrange todas as outras alternativas que também estavam corretas. Então, a letra B vai ser a nossa resposta mais adequada. Então, vamos para a última. A última questão, ela é um cartoon que mostra um amigo na sala de aula olhando para um livro e perguntando algo, falando algo com o seu outro amigo. E a pergunta pede: no cartoon, um estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por. Bom, a letra certa é a letra E. E aqui, essa questão ela também vai exigir um pouco mais do conhecimento da língua inglesa, porque você tem que saber o que significa a expressão turn this thing on. E essa expressão quer dizer ligar. Então, a alternativa certa é a letra E, que fala exatamente desconhecer como usar um livro impresso. Então, esse cartoon, ele é uma crítica à utilização, né, da internet, dos celulares, do computador, em esquecimento, em detrimento dos livros, dos jornais, das coisas mais físicas. Então, ele está olhando para o amigo dele com um livro e está perguntando: como é que eu ligo isso, né? E é exatamente o que fala a letra E, que é desconhecer como usar um livro impresso, exatamente por conta dessa grande utilização dos celulares e dos computadores. Mas vamos analisar as outras alternativas. Então, a alternativa A: suspeitar que o colega está com seu material por engano. Não tem nada a ver. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Também não tem nada a ver. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Entender como desligada a postura do colega. Ele não está nem falando em relação ao amigo dele, ele está se referindo ao livro. Então, essa resposta também já pode ser cortada. E o que resta pra gente é desconhecer como usar um livro impresso, que é o objetivo mesmo do cartoon, que é fazer essa crítica. Bom, então a gente terminou as 5 questões de inglês. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Deem like no vídeo e se inscrevam no nosso canal, que ajuda bastante a gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!